Olha, essa frase já diz tudo, né? Quando a gente fala de organização escolar, não estamos falando só de papelada, de burocracia. Estamos falando da base, do alicerce mesmo, que permite que todo o trabalho pedagógico aconteça de verdade. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, nosso papo vai ser um pouco diferente. Vamos pensar juntos, como se fôssemos arquitetos da educação. A ideia é a gente desvendar o projeto de uma escola, desde a fundação até o dia a dia, para entender o que faz ela funcionar de verdade. E para a gente não se perder nessa construção, está aqui o nosso roteiro. A gente começa pelo porquê da escola existir. Depois vamos olhar para as leis, para a identidade única de cada uma, para as pessoas que dão vida a esse espaço e, claro, para os desafios que toda escola enfrenta hoje em dia. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Antes de colocar o primeiro tijolo, o arquiteto precisa saber qual o propósito dessa construção. Então a nossa primeira pergunta é a mais básica de todas. Afinal, para que serve uma escola? E a resposta está aqui. A escola tem uma missão social muito clara: fazer com que todo aquele conhecimento que a humanidade produziu ao longo dos séculos não seja um privilégio só de alguns. Mas não para por aí. Tão importante quanto isso é formar cidadãos, gente que pensa, que participa, que entende seu papel no mundo. Agora, aqui a gente chega num ponto fundamental. Uma tensão que existe em toda a escola. Por um lado, ela pode acabar só reforçando as desigualdades que já existem na sociedade. Mas, por outro lado, ela pode ser um lugar de transformação, de resistência, um lugar para criar um futuro diferente. E o que vai definir para qual lado a balança pende é justamente como essa escola se organiza. Certo. Se a gente já sabe o porquê, agora a gente precisa da planta baixa legal. São as leis que dão a estrutura e a validade para essa construção funcionar no país inteiro. Pensa assim, toda a escola no Brasil, não importa onde ela esteja, é construída em cima de uma base de documentos como esse. Eles funcionam como um código de obras, sabe? Garantem que todas sigam os mesmos princípios básicos, criando um sistema de educação que conversa entre si. E a planta mestra de todo esse sistema é a LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela é o documento mais importante, a referência principal, é a partir dela que todas as outras regras da escola são criadas, porque ela define os grandes objetivos da educação no Brasil. Beleza, a gente viu o geral, que vale para o Brasil todo. Agora vamos dar um zoom e entrar na escola em si para conhecer os documentos que dão a cada uma a sua cara, a sua personalidade. Se a escola tivesse um documento de identidade, um RG, seria o PPP, o Projeto Político Pedagógico. Ele diz quem a escola é, para onde ela quer ir e no que ela acredita. E aqui tem um ponto-chave, especialmente para quem está se formando para ser professor. O PPP tem que ser construído coletivamente. É o envolvimento de todo mundo que faz ele ser um retrato real daquela comunidade. Ok, se o PPP é o quem somos, o regimento escolar é o como a gente convive. Ele é o manual de instruções do dia a dia, são as regras do jogo, os direitos, os deveres, como a parte administrativa funciona e principalmente como devem ser as relações entre todo mundo ali dentro. E aqui a gente chega no que está na mão do professor todo santo dia. O plano de curso é o que transforma as grandes ideias do PPP em prática de sala de aula. É ele que detalha o que vai ser ensinado, como vai ser ensinado e por quê em cada matéria para cada turma. Bom, papel e documento não fazem nada sozinhos, né? Quem coloca tudo isso de pé, quem dá vida a essa construção, são as pessoas. Então vamos falar da equipe e da gestão da escola. E um princípio que é lei no Brasil é o da gestão democrática. O que isso quer dizer na prática? Que a escola não tem um dono ou um chefe que decide tudo sozinho. As decisões importantes precisam ser tomadas em conjunto, com a participação de conselhos, pais, alunos e professores. E dentro dessa gestão, o coração da escola é o trabalho pedagógico. É essa arte de conectar o currículo com o que acontece de verdade na sala de aula. E aí, a figura do coordenador pedagógico, por exemplo, é super importante. Ele funciona como uma ponte, garantindo que toda a estrutura da escola trabalhe para o que mais importa, o aprendizado dos estudantes. Mas olha, uma escola não é uma construção de concreto que fica pronto e acabou. Pelo contrário, ela é um organismo vivo, que respira e que precisa se adaptar o tempo todo aos desafios do nosso tempo. Hoje em dia, o grande desafio vai muito além de conseguir uma vaga na escola. Uma escola de verdade, conectada com o mundo, luta para ser inclusiva e diversa. E isso não é só sobre garantir o acesso, é sobre criar condições reais para que cada estudante, com toda a sua bagagem, consiga ficar, aprender e ter sucesso.
E para a gente que está na área da educação, tem uma palavrinha que é ouro, praxis. Não é uma coisa de um lado e outra do outro. Pensa num ciclo. A teoria ilumina a nossa prática, dá um norte, mas é a prática, o dia a dia na sala de aula que questiona essa teoria, que testa e que dá um novo sentido para ela. É um diálogo que não para nunca. E falando em desafios de hoje, é impossível não falar de tecnologia, certo? A mediação virtual já não é mais um extra. Os ambientes digitais são ferramentas essenciais. E isso exige que todo professor esteja sempre desenvolvendo novas habilidades para usar essa tecnologia de um jeito que realmente ajude a ensinar e a aprender. E para fechar, essa tabela ajuda a gente a amarrar tudo. Olha só que legal como as coisas se conectam. Tudo começa na LDB, a Base Nacional, que é papel do Estado. A partir dela, o coletivo da escola constrói sua identidade no PPP. Essa identidade só sai do papel por causa de uma gestão compartilhada. E tudo isso deságua lá na ponta, na docência, na relação entre professor e aluno. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, uma reflexão que fica para cada um que está se preparando para entrar em sala de aula. Como é que a sua prática, a sua praxis de todo dia, vai conseguir conectar todo esse projeto, toda essa planta baixa da escola, com a realidade viva, humana e muitas vezes imprevisível da sala de aula? Essa é a grande arte e o desafio da educação.